Devocional indescritível. Capítulo 1. Os sons do silêncio. Você sabia que, se você estivesse ao lado de alguém no espaço, gritando a plenos pulmões, essa pessoa não ouviria nada? Não é porque os capacetes espaciais atrapalham. É porque as vozes viajam como ondas sonoras, e as ondas sonoras precisam de algo pelo qual viajar, como o ar da Terra. Como não existe ar no espaço, as ondas sonoras não têm nada no que viajar. Então, os astronautas têm de conversar um com o outro usando um tipo diferente de onda. As ondas de rádio, que não precisam de ar para carregá-las. Deus, porém, não precisa de ondas sonoras ou mesmo ondas de rádio para nos ouvir. É porque as orações levam nossas vozes a Deus. Portanto, se o Deus que criou o universo inteiro está pronto para ouvir o que temos a dizer, por que não oramos mais? Pelo menos, parte da resposta é que nos distraímos e ficamos sempre ocupados com algo. A ocupação da escola, igreja, esportes, família, amigos e um zilhão de outras coisas atrapalha. Depois, há mensagens de texto, videogames, programas de TV, filmes e trabalhos no computador. Em média, passamos quase 8 horas por dia olhando para algum tipo de tela, seja a TV, o computador ou celular. São quase 60 horas por semana. No meio de todas essas coisas divertidas, legais e emocionantes, Deus nos exorta a ficarmos quietos, Salmos 46:10, e orar a Ele. Orar é quando louvamos a Deus por quem Ele é, agradecemos por tudo o que Ele nos deu e pedimos a Ele o que precisamos. Experimente hoje. Encontre um lugar especial onde você possa ficar sozinho com Deus. Em uma casa na árvore, em um canto do seu quarto ou mesmo no banheiro. Fique quieto, fale com Deus e ouça a resposta dele. E lembre-se, Deus fala com uma voz mansa e delicada. Por isso, não deixe de ouvir com atenção. Que incrível! Orar é tão importante que Jesus, o próprio Filho de Deus, tinha tempo para orar. Confira algumas das maneiras pelas quais Jesus orou em Lucas 5:16, Lucas 6:12 e Mateus 14:23. Oração. Deus, obrigado por querer passar um tempo comigo. Obrigado por sempre me ouvir e responder minhas orações. Salmos 5:3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei. Capítulo 2. Mantendo tudo unido. Você já viu os operários construindo uma casa de tijolos? Eles não apenas amontoam os tijolos uns em cima dos outros. Eles precisam de algum tipo de cola para manter todos os tijolos unidos. A cola para tijolos chama-se argamassa. Da mesma forma, seu corpo é composto de 37,2 trilhões de pequenos tijolos chamados células. E, como uma casa, as células precisam de algum tipo de cola para mantê-las todas unidas. A cola para as células chama-se laminina. A laminina mantém o seu corpo unido. O que é ainda mais surpreendente sobre a laminina é a aparência. Quando você dá uma olhada na laminina, e você precisa de um microscópio eletrônico para vê-la, você vê que ela se parece como uma cruz. Por que isso é importante? Porque é mais um lembrete de que somos a criação de Deus. Veja bem, Deus deixou suas impressões digitais por toda a criação. A Bíblia diz que, ainda que não possamos ver as qualidades invisíveis de Deus, como o seu incrível poder e a sua santidade, podemos ver a sua criação e saber que Ele é real. Romanos 1:20. Jesus estava com Deus na criação, e nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. E nele tudo subsiste. Colossenses 1:16-17. A laminina é uma figura do que Jesus diz em sua palavra. Ele é a cola que mantém nosso corpo, nossa alma e todas as coisas unidas. Portanto, quando você estiver se sentindo cansado pelo excesso de tarefas e responsabilidades e tendo o pior dia da sua vida, pense na laminina. Lembre-se de que Jesus mantém você, e todas as coisas, unidas. Que incrível! O primeiro uso conhecido de cola foi o alcatrão de casca de bétula, que era usado para fazer lanças. O mais antigo registro escrito do uso de cola vem do Antigo Egito. Os hieróglifos mostram que o caixão do faraó Tutancâmon, também conhecido como Rei Tut, foi colado com uma cola feita de ossos e pele de animais. Oração. Senhor, quando começo a me preocupar com todas as coisas que acontecem na minha vida e ao meu redor, ajuda-me a lembrar de que Tu és o Senhor de tudo e mantém todas as coisas unidas em perfeita ordem e harmonia, inclusive eu. Colossenses 1.
17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Capítulo 3. Mais rápido que a velocidade da luz você já desejou ter visto Deus criar o mundo. Quero dizer, não seria incrível ter visto como o Deus fez tudo o que há? Teria sido impressionante e de nos deixar sem fôlego. Por quê? Porque quando Deus disse que haja luz, não houve apenas o toque de um interruptor de luz. De jeito nenhum. Foi mais como uma explosão de luz que teria sido muito mais do que os olhos poderiam aguentar. A Bíblia diz em Salmos 33:6 que os céus foram feitos pela palavra de Deus. Ele soprou o universo e tudo o que nele há. Portanto, quando Deus disse que queria luz, ela saiu voando de sua boca a 300.000 quilômetros por segundo. É essa a rapidez com que a luz viaja. Por isso, é chamada de velocidade da luz. A luz de Deus riscou os céus, afugentou a escuridão e iluminou o universo inteiro em uma explosão de glória brilhante. Apenas uma coisa é mais rápida que a velocidade da luz, é a velocidade de Deus. Quando você clama a Deus em oração, Ele instantaneamente está presente para ouvir você e imediatamente começa a trabalhar na resposta. O fato, porém, é que Deus pode não lhe dar essa resposta imediatamente. Às vezes, Ele pede que você espere e às vezes Ele pode não lhe dar a resposta que você quer. Mas você pode crer que Deus sempre lhe dará a resposta certa e exata no momento certo e da maneira certa. Ele sempre está trabalhando mais rápido do que a velocidade da luz. Que incrível! O universo de Deus é tão grande que não pode ser medido em centímetros, metros ou quilômetros. Temos de usar uma régua maior. O ano-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, ou seja, é 9,46 trilhões de quilômetros. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100.000 anos-luz de largura. E é apenas uma galáxia dentre as bilhões de galáxias que o nosso poderoso Deus criou. Oração Deus, nem consigo imaginar a rapidez com que a luz viaja. E saber que tu ouves as minhas orações ainda mais rápido do que a velocidade da luz é incrível para mim. Obrigado, Deus, por vir correndo para me ouvir. Gênesis 1:3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Capítulo 4. Ossos do ofício. Os ossos são o que nos separam da água viva. Quer dizer, ossos, inteligência, alma e algumas outras coisas. Mas a questão é que os ossos são extremamente importantes. O corpo de um adulto tem 206 ossos, mais da metade está nas mãos e pés. O fêmur, o osso da coxa, é o maior, enquanto o estribo, que está no ouvido, é o menor. Os ossos têm várias funções no corpo. Por exemplo, eles fazem você ficar em pé. Eles fazem parte do esqueleto e dão ao seu corpo um formato. Eles fornecem uma estrutura para os músculos, permitindo que você se mexa e eles protegem os tecidos e órgãos. Eles também armazenam minerais que o organismo precisa, como o cálcio. E a medula óssea, uma substância que está dentro dos ossos, é na verdade uma fábrica de células do sangue. Então, sim, os ossos do seu esqueleto são bem importantes, mas não são os únicos ossos que você tem. Você também precisa ter ossos da fé saudáveis. Você pode fazer isso orando a Deus, adorando-o, estudando sua palavra e sendo seu povo. Os ossos da fé são os mais importantes que você precisa para dar forma à sua vida. Eles o ajudam a seguir na direção certa enquanto você obedece à vontade de Deus. Eles protegem seu coração e alma, que são frágeis. E eles armazenam o poder de Deus no seu espírito, para que esteja disponível quando você precisar. Se você mantiver seus ossos da fé saudáveis, eles o manterão de pé quando tentações e tempos difíceis aparecerem. Admita, os ossos da fé são extremamente importantes. Que incrível! Na verdade, você nasceu com 300 ossos no corpo, mas agora tem apenas 206. O que aconteceu? Você perdeu alguns ossos. Não, mas alguns deles se uniram. Por exemplo, quando os bebês nascem, os ossos do crânio estão separados uns dos outros. Eles são conectados apenas por membranas chamadas fontanelas, elas criam uma área amolecida na cabeça do bebê. Com o passar do tempo, os ossos se juntam e se tornam sólidos. Oração Senhor, ensina-me a manter meus ossos da fé fortes, para que eu sempre possa permanecer de pé por você. Tiago 5:16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
Capítulo 5. Fala sério, você provavelmente sabe que um gatinho cresce para ser um gato, um cãozinho cresce para ser um cão e um patinho cresce para ser um pato. Mas você sabia que uma raposinha cresce e se torna uma raposa? Um filhote de ornitorrinco cresce para ser um ornitorrinco adulto. Um filhote de cisne cresce para ser um cisne adulto. E do peixinhoque cresce para se tornar um peixe. Mas a verdadeira pergunta é: o que você vai ser quando crescer? Você será a pessoa que Deus planejou que você seja. Deus deu a você dons e talentos especiais, coisas que você pode fazer de uma forma incrível que ninguém mais consegue. Ele quer que você use seus dons para amar a Ele e aos outros. Amar a Deus e aos outros são os 2 maiores mandamentos, e você pode encontrá-los em Mateus 22, 37 e 40. A boa notícia é que você não precisa esperar virar adulto para começar a usar seus dons e seguir a palavra de Deus. Você pode fazer isso agora mesmo. Mas eu sou só uma criança, você pode dizer. Não tem problema, veja o que uma criança na Bíblia fez. Josias tinha apenas 8 anos quando se tornou rei e levou o povo de volta para Deus. Leia sobre Josias em 2 Reis 22, 23. Mas você não precisa ser um rei para fazer o que é certo e levar as pessoas de volta para Deus. Você pode ser um professor, um bombeiro, o presidente, ou uma criança. Apenas ame a Deus de todo o coração, alma e entendimento e ame os outros, e você crescerá fazendo coisas grandiosas. Que incrível! As crianças podem fazer uma grande diferença no mundo fazendo coisas pequenas, como confortar um amigo, compartilhar o que você tem ou falar sobre Deus para outras pessoas. O que você pode fazer hoje para crescer sendo a pessoa que Deus o criou para ser? Oração. Querido Deus, obrigado por me criar de maneira única e com um propósito. Ajude-me a ver de que formas, grandes e pequenas, eu posso mostrar seu amor aos outros hoje. Timóteo 4. 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Capítulo 6. Equipado com poder. Formigas são criaturas minúsculas, mas elas conseguem levantar algo 50 vezes mais pesado que o seu próprio peso. Os besouros rinocerontes conseguem levantar algo que seja mais que 100 vezes mais pesado que o seu peso. Isso seria o equivalente a uma pessoa levantar algo que pese em torno de 9 toneladas. Ou pense da seguinte forma: um urso polar pesa quase meia tonelada, então seria como levantar 18 ursos polares. Ainda mais impressionante é o escaravelho, que consegue levantar algo 1141 vezes mais pesado que o peso de seu corpo, e você não quer pensar sobre o que o escaravelho anda levantando. Deus pode colocar muito poder e força em pacotes minúsculos. Na verdade, Ele colocou uma inacreditável quantidade de poder e força dentro de você. Veja só, quando você decide seguir a Deus e se torna um de seus filhos, Ele coloca seu Espírito, o Espírito Santo, dentro de você. Seu corpo se torna uma casa para o Espírito de Deus. Isso é um presente indescritível, mas também uma enorme responsabilidade. Veja, esse presente do Espírito Santo não é de graça. Ele os comprou e pagou o preço. 1 Coríntios 6:20. E Deus pagou esse preço quando Jesus sofreu e morreu na cruz. Como resultado, Deus espera que você tenha um cuidado extra em relação ao seu corpo. Isso significa comer bons alimentos, exercitar-se, e ter bastante descanso. Também significa não se prejudicar com drogas, álcool ou fumando. Mas não basta apenas observar o que você põe para dentro do seu corpo. Honrar a Deus significa não usar o seu corpo para o pecado. Isso implica em evitar coisas como usar a sua boca para fofocar ou deixar os seus olhos verem coisas que eles não deveriam ver. Como um filho de Deus, seu corpo é equipado com poder, força e com a presença do Espírito de Deus. Peça a Ele para ajudá-lo a usar o seu corpo para honrá-lo e fazer o que Ele quer que você faça. Que incrível! As teias da aranha tecedeira são tão fortes que as pessoas no Pacífico Sul as usam como redes para pesca. Oração. Deus, eu sei que ainda sou relativamente pequeno, mas eu sei que tu podes me usar de forma poderosamente grande. Como eu posso viver para ti hoje? Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Capítulo 7.
brilhando no mundo. Se você já viu as luzes do norte, você sabe que Deus pode fazer um show de luzes incomparável. As luzes do norte, ou aurora boreal, são um fenômeno de luzes fortes e coloridas que brilham e dançam pelo céu nas áreas próximas ao Polo Norte. Elas são causadas por partículas solares que se movem rapidamente, chamadas de vento solar, e se chocam com o campo eletromagnético que cerca e protege a Terra dos raios solares mais destrutivos. Quando essas partículas encontram átomos de gases na atmosfera, esses gases brilham, criando um show de luz espetacular. As luzes são tão vívidas que podem ser vistas até do espaço. Um show tão incrível só poderia ter sido criado por um Deus incrível. E o maior propósito deste show é nos mostrar como nosso Deus é grande e glorioso. Mas o céu não é a única coisa que Deus usa para nos mostrar sua majestade e glória. Deus brilha a luz de seu amor em nossas vidas e nos faz brilhar com amor por Ele e pelos outros. Ele nos enche com sua luz por um ótimo propósito: brilhar no mundo e mostrar às outras pessoas o caminho para segui-lo. Como podemos brilhar a luz de Deus? Deus diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:31-32. Quando você viver desta forma, com certeza você estará brilhando no mundo. Que incrível! As cores das luzes do norte são criadas quando o vento solar bate nos diferentes gases da atmosfera. Amarelo, vermelho e verde aparecem quando ele bate no oxigênio. Violeta e azul são criados quando há colisão com o nitrogênio. Oração: Deus, ilumine minha vida com a luz do seu amor. Ajude-me a brilhar sua luz no mundo inteiro. Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.